E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui com as nossas aulas do nosso curso de banco de dados, né? Curso introdutório de banco de dados. Na aula de hoje a gente vai falar sobre outras operações na tabela, como por exemplo como atualizar dados, como deletar dados, como também a gente vai se aprofundar um pouco nos parâmetros para a criação de tabelas e também tirar algumas dúvidas no decorrer do vídeo eu vou tirar algumas dúvidas também que a galera andou deixando aí nos comentários e que me mandaram mensagem, ok? Então vamos lá. Aqui o meu workbench já está aberto. Para iniciar, lembra de você tá com o MySQL executado aqui no XAMPP, né? Então você executa ele. É, e agora a gente pode se conectar com o banco. Pronto. É, Antes de tudo, só passar aqui uma dica para vocês. É, Aqui tem esse site aqui, o W3 Schools, que ele tem aulas, né, sobre o MySQL, né? Então aqui você encontra, né, aulas, tutoriais em relação aos comandos do MySQL. Então, se vocês precisarem, né, tiverem dúvidas, vocês podem estar vindo aqui consultando, tá? Aqui ensina como fazer select, como fazer select com e muitas operações básicas com banco de dados, até algumas avançadas também. Tem essa documentação aqui oficial do MySQL, no entanto, ela eu não recomendo para vocês porque ela é muito técnica, tá? Porque assim, como isso aqui é algo da empresa, né, do lado da Oracle, e eles fizeram isso aqui para profissionais, né, o objetivo foi alcançar profissionais, a linguagem usada aqui é muito técnica. Então, eles não se preocupam muito com a didática. Já como aqui é uma escola de cursos, né? Aí já tem uma preocupação com a didática, né? E tem todo um conceito pedagógico por trás. Então, já é bem didático essa daqui, da W3 Schools. Então, vocês podem estar vindo nesse link e dando uma estudada por aqui, tá? Então, aqui tá, a gente já conectou o nosso banco. Então, vamos lembrar, vou criar aqui um banco de dados, create database, e vou colocar aqui o nome, botar escola, database escola, tá? Já respondendo uma pergunta, perguntaram, Diego, se eu colocar isso aqui em minúsculo, isso aqui em maiúsculo, vai funcionar? Vai. Banco de dados, SQL, na verdade, o SQL, ele não é case sensitive. Então, por exemplo, esse comando aqui e esse, se eu botar assim, vão fazer o mesmo efeito. Como também se eu vier aqui e colocar assim, tipo, e misturar aqui maiúscula com minúscula, também vai fazer o mesmo efeito, porque ele não diferencia maiúsculas de minúsculas. Então isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. No entanto, existe um padrão de boas práticas de desenvolvimento que diz o seguinte: se a gente, quando a gente está usando SQL, o que é comando a gente coloca em maiúsculo e o que é parâmetro a gente coloca em minúsculo. Agora, isso não é obrigação e nem é regra. No entanto, é só uma boa prática de desenvolvimento para ficar melhor de você ler as instruções SQL no seu código, tá? Então, vamos lá. Eu vou executar a instrução. Então, eu vou clicar aqui. Se eu atualizar aqui, já vai aparecer o banco de dados, tá? Agora, uma parte interessante, que também muita gente não se atentou, é que tem que usar esse comando aqui. Use e o nome do banco de dados. O que é que o use faz? O use ele seleciona o banco de dados que você quer utilizar. Então eu vou usar esse comando use e selecionar o banco de dados escola. Então eu clicando aqui ele já vai executar. Outra coisa interessante é o seguinte: esses dois aqui de cima, esses dois ícones, eles têm significados diferentes. Esse raio aqui, esse primeiro, se eu clicar, ele vai tentar executar o arquivo todo, né? É tanto que se eu clicar aqui em executar, vai dar um erro dizendo que o banco já está criado. Aí, tá vendo? Ele vai dizer, não pode criar o banco porque o banco já existe um banco com esse nome. Só que esse daqui, se eu usar esse comando aqui, ele não vai executar a linha toda. Ele só vai executar aonde o cursor está. Então, se eu clicar aqui agora, vocês vão ver que vai funcionar. E ele já selecionou aqui o banco de dados escola, tá? Agora vamos criar uma tabela. Então, lembrando, create table, botar aqui o nome alunos, tá? E agora, nós vamos criar a tabela com alguns parâmetros, tá?
Então vamos lá. Primeiro, toda tabela no banco de dados é bom que tenha o identificador, tá? Por isso que é muito comum em sistemas, nos mais diversos sistemas que vocês verem lá um campo código ou um campo ID, tá? Então, toda tabela, por padrão, tem que ter um identificador. Esse identificador a gente chama de chave primária. Ele tem uma função bastante interessante no banco de dados, que ele facilita a consulta e torna a busca mais rápida. Então é diferente quando você vai fazer lá um select, lá como vocês já viram nas outras aulas, se você faz um select em um campo qualquer, o processamento é um. Se você faz um select numa chave primária, o processamento é outro, tá? É bem mais rápido. Então, por isso que a gente utiliza isso de chave primária. Então, eu vou criar aqui a tabela, tá? E eu vou colocar aqui o nome do campo. Vai se chamar ID. Ele vai ser um inteiro. E ele vai ser, a gente tem que usar esse comando aqui, primary key, tá? Então, colocando esse comando aqui, primary key, a gente já sabe que esse campo vai ser uma chave primária da tabela, tá? Então, se eu colocar aqui ID, colocar código, eu posso colocar aqui no colocar code, você pode colocar do jeito que você quiser. Eu vou colocar ID, mas você pode colocar da forma que você achar melhor. Eu vou deixar, de início eu vou deixar assim, e depois eu vou fazer ele de outra forma para vocês perceberem uma diferença. Então primeiro eu vou botar aqui só o int, primary key, para identificar que esse campo aqui vai ser o que a gente chama de chave primária, que é a chave que vai identificar o registro na tabela. E agora eu vou criar aqui um campo nome, por enquanto eu vou fazer só isso, nome, e vai ser aqui um text, vou botar assim text, e agora eu vou criar aqui um outro campo chamado e-mail, que vai ser aqui um teste, só para não ficar ID e nome, para não ficar muito chato. Então eu vou clicar aqui, ele vai executar só essa instrução. Pronto, executou a instrução. Vamos inserir dados na tabela. Insert into alunos. Agora falar uma coisa importante. Se eu não coloco nada aqui, se eu não deixo em branco, ele vai inserir, por exemplo, se eu coloco assim, values, e aqui eu coloco assim, nome, Diego, e-mail, diego@email.com. Pronto. Se eu colocar assim, dessa forma, ele vai pegar a ordem que eu criei a tabela. Vai funcionar, tá? Então, por exemplo, se eu executar essa instrução e eu vier aqui e fazer um select na tabela, então lembrando, select asterisco from alunos, vocês vão ver que funcionou. Ele inseriu, tá? No entanto, as boas práticas dizem que, tipo, se a tabela for grande, tu não vai lembrar qual foi a ordem que tu criou a tabela. Tu pode ter uma tabela com 20, 30, 40 campos, então tu não vai ter que tu não tem que ficar voltando, para tu não ter que ficar aqui voltando toda hora e olhar na tabela lá na hora que você criou qual é a ordem, você pode estar colocando aqui. Então se você colocar assim, ID, nome e e-mail, aí o banco de dados sabe que os valores que você vai inserir na tabela vão seguir essa ordem. Primeiro vai ser o ID, depois vai ser o nome, depois vai ser o e-mail, tá? Então é bom colocar isso daqui para você lembrar, ok? Aí aqui eu inseri um dado na tabela, vou fechar aqui, e agora eu quero que vocês vejam uma coisa interessante. Deixa eu fazer aqui o select de novo. Tem esse daqui, ó, esse comando que executa só o que está selecionado, ele tem um atalho. Se você apertar Ctrl Enter, se tiver no Windows, ele vai executar essa instrução também. É a mesma coisa de você clicar aqui, tá? Então o que é que acontece aqui? Perceba que eu inseri aqui o ID, o nome e o e-mail, e eu informei qual foi o ID que eu quero. Eu posso deixar assim, tá? E se eu tentar aqui inserir novamente, por exemplo, eu tocar aqui João, e tentar inserir novamente, ele não vai deixar. Porque ele está dizendo que foi passado um valor duplicado para uma chave primária.
Então, o banco, ele não deixa você cadastrar dois registros diferentes com a mesma chave primária. Se eu colocar aqui 2 e executar, vocês vão ver que agora ele inseriu, aqui não deu nenhum erro. E se eu for aqui, vocês vão ver que o João está aqui. Agora, tipo, fica muito chato eu ter que ficar informando esse número aqui toda vez que eu for inserir um dado na tabela. Imagina aí, tu tem uma tabela lá com 1.500, 10.000, 15.000 registros e tu tá lembrando qual foi o último que tu inseriu para tu selecionar para tu informar o próximo. É uma coisa totalmente não aplicável, né? Não é legal. Então, para isso, a gente tem um facilitador, né? Então, vamos lá. Eu vou fechar aqui. Já passei outro comando para vocês, que é o comando para a gente excluir uma tabela, é drop table, tá? Esse comando drop, ele serve tanto para excluir uma tabela quanto o banco de dados. Então, se eu usar aqui drop table e passar aqui a tabela alunos, ele vai excluir essa tabela aqui, alunos. Se eu usar o comando drop, só que ao invés de table eu colocar database e colocar escola, ele vai excluir o banco de dados escola. Então, o comando drop, ele exclui tanto tabela quanto banco de dados. Então, vou apagar esse aqui e vou selecionar agora essa instrução. Ele dropou a tabela. Vocês vão ver aqui que a tabela não existe mais. E agora na criação, eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou vir aqui e vou colocar aqui essa opção, Auto Increment. Então, na verdade é assim, Auto Increment. Deixa eu botar maiúsculo. Auto Underline Increment. O que é que isso quer dizer? Significa que agora esse campo ele é auto-incrementável, né? Então, tipo, eu não preciso mais passar o valor aqui de qual vai ser o ID. O banco de dados automaticamente ele vai controlar isso aqui para mim. E ele vai incrementar, né? Vai começar do 1. Tem como a gente selecionar para começar do número que a gente quiser, mas por enquanto vamos deixar assim. Ele vai começar do 1 e à medida que você for excluindo, ele vai incrementando esse número aqui, né? Ele vai crescendo, né? Ele vai trocando. Então, vou usar primeiro essa opção aqui, Auto Increment. E agora, eu vou usar duas coisas aqui que a gente não viu ainda. Primeiro, eu vou botar aqui o not null, tá? Que o not null, eu estou dizendo que esse campo aqui ele não pode ser nulo, tá? E eu vou usar esse campo aqui também, not null. E usar aqui também o not null, tá? Deixa eu copiar isso aqui só para mostrar para vocês a diferença do not null na prática. Né? O not null ele simplesmente não vai deixar que seja inserido na tabela o campo nulo. Então eu vou apagar aqui, só para vocês verem, tá? Vou criar aqui depois, eu vou dropar. Então vamos criar aqui essa tabela. Pá, cria a tabela. Eu vou inserir aqui. Aí agora eu não preciso mais passar o ID, né? Porque eu já coloquei aqui. Então eu vou tirar o ID e vou estar inserindo. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou inserir sem o nome. Eu vou botar só o e-mail. Deixar dessa forma. Usando a operação, perceba que ele aqui não deu erro, ele inseriu. Se eu vim aqui selecionar, vocês vão perceber que aqui agora ele gerou o ID automaticamente, o ID, só que o nome está nulo. E eu não quero que isso aconteça no meu banco. Eu não quero que eu tenha no meu banco, no banco de dados da minha escola, o registro de um aluno lá com o nome null, né? Que null não é nome. Então, eu preciso ter uma segurança no banco que não vai permitir que a pessoa cadastre no banco de dados os registros com o nome nulo, e eu vou colocar aqui também que o e-mail também não pode ser nulo, tá? Então, para isso não acontecer, a gente usa esse parâmetro aqui. Então, eu usando aqui o not null, o banco de dados não vai mais permitir que sejam cadastrados registros no banco com algum campo nulo, tá? Então, beleza, eu vou fechar aqui. Eu vou dropar a tabela, vou excluir a tabela, tá? Então, vou dar aqui um drop table. A tabela foi excluída. Deixa eu apagar isso aqui, deixar só um. E agora, vou executar o comando para criar a tabela. Ele vai criar a tabela. E percebam que agora, se eu tentar fazer isso aqui, ele vai dar erro. Tá? Ele vai dar erro. Deixa eu ver se ele deu erro.
Assim, na verdade, ele não deixa nulo, mas deixa em branco. Mas tem como depois a gente bloquear isso daqui, que ele não deixa nem nulo e nem em branco. Tem que informar algum valor, tá? Mas por enquanto vamos fazer isso daqui. E-mail. Vou botar aqui nome. E-mail. Colocar assim, tá? Vou botar aqui. Vou inserir novamente. E eu vou inserir aqui mais alguns. Vou botar aqui, sei lá, Paula. Vanessa. José. Vamos inserindo. Agora eu vou selecionar aqui e vocês vão perceber que ele foi inserindo os campos no banco. Eu não informei o ID e ele automaticamente foi incrementando esse campo para mim, tá? Então, percebam que o auto-increment na prática ele faz. Ele auto-incrementa o campo automaticamente. Então eu não preciso estar informando toda vez que for cadastrar uma pessoa qual é o ID dela, né? Porque senão ficaria muito chato. Então o banco ele automaticamente faz isso pra gente, tá? Vamos aqui agora usar um outro comando que eu tenho aqui essa tabela que eu fiz aqui para que inserir esses dados. Só que agora vamos dizer que eu quero limpar os dados da tabela. Vocês viram aqui que eu usei o drop table e ele excluiu a tabela. A tabela foi-se embora, ela some do banco. Vocês vão ver aqui, deixa eu atualizar. Ok, a tabela está aqui, tá vendo? A tabela está aqui, tabela alunos. Agora, se eu usar o drop table, o que é que ele vai fazer? A tabela vai sumir do banco de dados. Só que eu não quero fazer isso, eu quero simplesmente limpar os dados da tabela. Então como é que a gente faz isso? O comando para limpar os dados da tabela é esse aqui, ó. Truncate table e o nome da tabela. Eu fazendo isso, se eu executar esse comando aqui agora, vocês vão ver que a tabela ela ainda existe, ela ainda está aqui no banco, tá? Ela não saiu. Eu posso até atualizar aqui, ó, vocês podem ver, a tabela não saiu, continua aqui. E agora, se eu der aqui um select, asterisco from alunos, vocês vão ver que a tabela continua lá, só que não tem nada, né? A tabela está vazia. Então esse comando truncate ele serve para isso, tá? Deixa eu só falar aqui uma coisa para vocês. Isso aqui é dependendo da versão do banco, tá? Porque assim, a gente não está usando aqui o MySQL em si. Nós estamos usando uma versão do MySQL que é da comunidade, que é o MariaDB. Então ele tem umas diferenças do MySQL. Algumas versões do MySQL não deixam isso aqui acontecer. Isso aqui é configuração de banco, tá? Aí depois, como isso aqui é uma coisa mais avançada, depois eu mostro para vocês como é que faz. Mas isso aqui, ele aparece, mesmo assim, ele aparece aqui um warning. Ele dizendo que o campo lá não tem um valor default, não tem um valor padrão, ok? Mas depois a gente passa para isso. Pronto. Então aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O vídeo aqui já tá com 18 minutos de vídeo, então eu acho que não. Eu acho que por enquanto é só isso. E vamos continuar. Vou tentar gravar os vídeos assim nesse tamanho, na faixa de 18, 20 minutos para ficar mais tranquilo. E vamos passar para o próximo vídeo. No próximo vídeo eu já vou entrar em mais parâmetros de criação de tabela. Falar mais sobre dois aqui, que eu não falei. E a gente vai já começar a trabalhar como é que a gente faz atualizações no banco de dados e como que a gente deleta registros do banco de dados. Beleza? Então até mais, até o próximo vídeo.